Amados, eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João, amém? No capítulo 2, eu quero ministrar uma palavra na tua vida. E de verdade, meu amado, eu não estou brincando. Eu quero ser breve nessa palavra. Eu quero ser breve, porque eu creio que Deus tem algo muito bom, muito maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Amém? Hoje tem várias pessoas aqui. Essa semana eu estava orando pela igreja, pela nova geração de adoradores em Cuiabá. E nas cidades, né, onde tem se manifestado, tem sido alcançado pessoas através do nosso ministério, né, pelo menos onde a gente tem conhecimento, porque tem vários lugares que tem pessoas que estão participando dos nossos cultos, mas a gente não sabe. Então eu estava orando nessa semana e Deus, Ele me deu uma direção. Para mim, estar orando com algumas pessoas no final do culto e ungindo elas. E eu entrei em contato com todas as pessoas que Deus me mostrou. E eu fiz uma lista delas. E aí eu pergunto para você, será que são poucas pessoas? Eu entrei em contato com cada uma delas. De Cuiabá tem bastante, tem de Jaciara, tem de Tangará da Serra, tem de Porto Alegre, tem de Rio Verde, Goiás, e tem outras pessoas que entraram em contato para poder pedir que eu o colocasse nessa lista. E nós vamos fazer isso, amém? E você vai entender por que através da palavra de Deus. João, capítulo 2, diz assim o verso 1. E no terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amém? Dá só um pause aí, deixa aberto aí, nós vamos continuar lendo. Assim, amados, para que você seja convidado para um casamento, o que é necessário? Que você, pelo menos, conheça, né, um dos noivos, ou os noivos, amém? E, na maioria das vezes, o simples fato de conhecer não é suficiente para você ser convidado. É necessário que se tenha o quê? Uma certa intimidade para que você receba esse convite. Amém? E a palavra de Deus está dizendo aqui que a Maria, a mãe de Jesus, estava numa festa de casamento, e nessa festa de casamento também estavam Jesus e seus discípulos, porque foram convidados, amém? Isso significa que eles conheciam, né, as pessoas que estavam casando. Não cita o nome de quem estavam se casando aqui, mas se eles foram convidados é porque eles tinham algum tipo de conhecimento, algum tipo de intimidade com os noivos, amém? Ou com a família dos noivos, amém? Porque quem oferecia a festa não era os noivos, mas a família dos noivos, amém? Então eles tinham essa intimidade, eles tinham esse conhecimento, por isso foram conhecidos. Eu estou te falando isso por quê? Porque vai ter estudiosos que vai falar, não, eles eram primos, eles eram parentes, eles eram da mesma tribo, eles eram muito amigos, amicíssimos, trabalhavam juntos. Mas o que eu quero dizer para você é
que a palavra de Deus, ainda que eles sejam parentes, a palavra de Deus não está dizendo que eles eram parentes. Amém? Ou não amém? Agora pergunta para mim, fala assim, por que não diz que eles eram parentes? Porque não interessa. Entende? Quando a palavra de Deus faz menção, é porque há algo importante nisso. E Deus quer usar isso para falar conosco. Mas quando a palavra de Deus não faz menção, é porque isso não é relevante. Então, se você já ouviu algum estudioso dizer, porque eles eram parentes, entenda, o fato deles serem parentes ou não, não é relevante naquilo que o Senhor quer nos ensinar através da palavra. Amém? E o texto segue dizendo o seguinte, e faltando o quê? O vinho, diga, faltou o vinho. Aleluia. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, ou seja, 90 ou 120 litros, porque uma metreta é mais ou menos 30 litros. Então, 2 ou 3, não, 6 talhas, cabiam 2 ou 3 metretas, 45 litros mais ou menos. Amém? Então, amados, diz assim, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Amém? Para quem que Jesus disse? Eu quero que você acompanhe comigo e entenda o que a palavra está dizendo. Amém? Não é conjectura, tá? Eu quero que você entenda o que a palavra está dizendo. Jesus disse para quem isso? Para os servos. Diz assim comigo, fala, Jesus não disse para sua mãe, disse para os servos. Amém? Sabe o que significa isso? Que você pode falar diretamente com Jesus acerca do que você passa. Você não precisa ter alguém intercedendo por você ou intervindo por você. Não é intercedendo, porque a gente ora pelas pessoas, a gente está intercedendo. Estou falando assim, você está doente. Você pode orar para ser curado. Você pode até pedir para que outras pessoas orem, mas você não pode se abster de falar com Deus e lançar essa responsabilidade para outro. Amém? Não vai. Por quê, amados? Porque assim, alguns dias atrás, conversando com um irmão, eu estava falando para ele, ele sofreu um acidente, sofreu vários acidentes. E todas as vezes que sofreu o acidente, Deus dava livramento. Mas dava livramento no acidente. Então, no acidente, quando Deus dá livramento no acidente, é porque Deus está ouvindo a oração de alguém que está intercedendo por ela. Deus na brecha, Deus olha, tem alguém na brecha clamando por aquela pessoa. Amém? Mas quando ela também está aplicando o seu coração a buscar ao Senhor, o livramento não vem no acidente, o livramento acontece antes. E na maioria das vezes a gente não sabe. Hoje, dessas pessoas aqui, tem muitas pessoas que eram para estar aqui hoje. Algumas não estão, eu não sei por que é, mas tem outras que tem, que eu sei por quê. Tem irmãos que estão doentes, não veio. Tem um irmão que eu orei com ele, conversei com ele, fiz questão que ele tivesse, ele se preparou, ele disse que vinha. A mãe sofre um infarto, está internada. A dona Maria quase não veio. A Geis não está aqui porque o Mateus passou mal. E assim, tem outras coisas que a gente não sabe, que tem acontecido.
Mas, o que eu quero te mostrar aqui nesse... Agora, e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Diga assim, fala assim: ninguém pode fazer por mim algo tão bom como o Senhor Jesus pode fazer. Amém ou não amém? Ninguém pode fazer por você algo tão maravilhoso quanto aquilo que o Senhor Jesus pode, quanto aquilo que o Senhor Jesus quer fazer contigo, quer fazer na tua vida. A nossa história já foi escrita, meu amado. A nossa história foi escrita. E a história que Deus escreveu a nosso respeito, ela é maravilhosa. Ela tem um início fantástico. Ela tem um início maravilhoso. O meio dessa história, meu amado, não há dores. O meio dessa história não há sofrimento. O meio da história que ele escreveu para nós não tem nenhum tipo de constrangimento, de sofrimento que a gente possa passar. E o final é mais espetacular ainda. O final é ainda muito mais maravilhoso. Mas aí a gente pergunta: pastor, por que é que tem coisas ruins acontecendo? As páginas que constam os sofrimentos da nossa vida não foi escrita pelo Senhor, foi escrita por nós mesmos. As páginas aonde estão as nossas mazelas, aonde estão as nossas desgraças, vamos dizer assim, não foram escritas pelo Senhor, foram escritas por nós mesmos. Não foi escrita por outra pessoa. Você não escreveu nenhuma página da minha vida que contivesse ou que contesse algum tipo de sofrimento, nenhum tipo de alegria. As páginas que têm alegria foi o Senhor que escreveu, mas as páginas que têm o sofrimento foi eu que acrescentei. Eu que acrescentei com o meu entendimento, eu que acrescentei com o meu comportamento, eu que acrescentei com o meu achismo, eu que acrescentei com a certeza de coisas que eu não deveria ter certeza. Por exemplo, uma coisa que ninguém deveria ter certeza é: eu não consigo. A maioria das coisas que você fala que não consegue, você não consegue porque não quer. Não é porque você não tem força para isso, ou determinação ou boa vontade para isso. Você não consegue porque não quer. A maioria. Pouquíssimas coisas são as que nós não conseguimos porque nós não damos conta. E aí, amada, a gente vai acrescentando a nossa história às páginas de sofrimento. E aí, às vezes, a gente acrescenta páginas que altera todo o restante da história que o Senhor escreveu. Por quê? Porque aquela página que eu acrescentei aqui vai respingar em todas as outras páginas. Deus escolheu um homem chamado Abraão lá em Ur dos Caldeus. E ele estava levando esse homem com toda a sua família para Canaã. E aí, quando esse homem chegou lá, debaixo de uma promessa de Deus para a sua vida, porque o sonho dele era ter um filho, o sonho dele era ser pai, mas o propósito de Deus para ele não era que ele fosse pai, mas que ele fosse pai de uma grande nação. Ele queria ser pai de um menino, de um filho, mas Deus queria que ele fosse pai de milhares e milhares de nações. E aí ele andou debaixo dessa promessa, e Deus disse: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho, através dele eu vou cumprir essa promessa na tua vida, através dele eu vou fazer tudo aquilo que eu te prometi. E ele começou a andar com Deus, crendo nessa promessa. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Até que chegou o momento
ele resolveu acrescentar uma página à história que Deus já havia escrito. Ele teve uma experiência tremenda com Deus. Deus pediu para ele um sacrifício. Ele ofereceu o sacrifício, Deus falou com ele, ele ficou maravilhado, volta para casa, e aí ele começa a ouvir a esposa dele, e a esposa dele, a Sara, que era estéril, começa a dizer: eu não consigo te dar filho. Então faz o seguinte, pega a minha serva Agar, e aí você tem um filho com ela, e esse filho ela vai entregar para mim, e eu serei mãe desse menino, e a promessa do Senhor para as nossas vidas vai ser cumprida na vida dele. E Abraão foi lá, deu ouvidos para ela, e ele teve um filho com a serva. Mas aí Deus aparece depois para ele e fala assim: não, o filho da promessa é de Sara, não é só seu. O filho da promessa vai nascer dela. Só que aí aconteceu um problema. Desde que Ismael nasceu, filho de Agar, a guerra entre os descendentes dele e os descendentes de Isaac. Até hoje, tudo que você ouve falar de guerras, a guerra que está acontecendo no Oriente Médio contra Israel, são os descendentes de Ismael contra os descendentes de Isaac. A história era para ser linda. Na história não era para ter essa guerra. Na história não era para ter tudo aquilo que nós já vimos acontecer. Mas por que há? Porque essa é a vontade de Deus? Não. Porque o homem, Abraão, um dia resolveu escrever uma página e acrescentar essa página à história que Deus havia escrito dele. Por isso sofrem até hoje. Por isso o povo sofre até hoje. E aí você deve estar se perguntando: mas o que tem o texto que nós estamos lendo com isso, pastor? Deixa eu te falar aqui. Independente de ser parente ou não daquele povo lá, qual era a obrigação de Jesus em resolver o problema que não era dele? Qual era a obrigação de Jesus de prover vinho naquele casamento? Nenhuma. Nenhum, ele estava ali de convidado. Ele estava ali de convidado. E naquela época não é igual aos casamentos de hoje, não é igual aos aniversários de hoje. Porque aniversário de hoje, você é convidado, mas você tem que levar a sua comida, ou você vai pagar por ela. Lá não. O convidado era convidado. Ele não tinha que fazer nada. Ele só era recebido ali para poder comemorar junto, se alegrar junto com o que estava acontecendo, com aqueles noivos que estavam ali, alegres, felizes, porque eles iam ficar juntos, estavam se unindo com a bênção de Deus. Mas ele não tinha obrigação nenhuma, exatamente por causa disso, porque ele foi o quê? Por isso que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus era convidado, mas não fala que Maria era convidada. Fala que Maria estava lá, mas fala, foram convidados também Jesus e os seus discípulos. E é exatamente isso que a palavra está dizendo, que Deus está dizendo para mim e para você, que como convidado naquele lugar, ele não tinha obrigação nenhuma de intervir ou de resolver qualquer que seja ou qualquer que fosse o problema. Ele não precisava. Ele não precisava. Mas, quando a Maria chega lá, chamando para si a responsabilidade, né, dizendo, acabou o vinho. Jesus olha para ela, é mãe dele, parece até que ele foi um pouco grosseiro e mal educado, dizendo, o que tem eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Por que Jesus fala assim com ela? Não é por falta de respeito, meu amado. É porque o problema também não era da Maria. O problema não era dela. Ela não tinha que estar chamando para ela a responsabilidade.
Ela não tinha que chamar responsabilidade. Então ele disse, ainda não é chegada a minha hora, vai chegar a hora em que os verdadeiros responsáveis vão precisar de mim. E na hora que aquele que é responsável clamar pelo meu nome, ouvir até mim, aí sim, essa é a minha hora. Essa é a minha hora. Mas até lá, não. Até lá, eu não aceito a sua intercessão. E aí a palavra de Deus está dizendo aqui, que quando chegou o momento, ele vai lá e chama. Ele vai lá e chama os funcionários ali, os servos ali, e tinha, né, essas talhas. E aí chama eles e fala assim, não, trazei aqui. Aí eles trouxeram as talhas, e aí ele pegou e falou assim, agora enche todas elas de água. E aí eles foram obedecendo, conforme Jesus foi direcionando, e eles foram enchendo. E aí ele pega e fala assim, agora pega essas talhas e leva para aquele que é o responsável pela festa. Nos dias de hoje, como que chama aquele que é o responsável pela festa de casamento? É o cerimonialista. Vai lá e leva para ele. E aí, meu amado, eles estão ali, e eles estão olhando, eles veem a água sendo colocada. Mas aí, você não vê eles dizendo, por que eu vou levar isso? Você não vê eles dizendo, questionando, por que eu vou levar essa água para o mestre Sala? Por que eu vou levar? Está faltando é vinho, não é água não. O que eles querem é beber, não é tomar banho. Por quê? As talhas eram usadas para a purificação dos judeus. Era usada para eles tomarem banho. Eles poderiam fazer, mas eles viram a água sendo colocada, mas Jesus disse, entenda, traz as talhas, eles trouxeram. Enche as talhas, eles encheram. Leva as talhas, e eles levaram. Nenhum deles constatou que o que tinha dentro das talhas era vinho. Quem constatou que era vinho? O cerimonialista, o mestre Sala. Por quê? Porque ele não tinha visto nada daquilo acontecer. Ele estava lá até preocupado porque não tinha mais vinho. E aí quando ele recebe aquela água sem ninguém dizer nada, ele vai lá e toma e constata. Todo mundo serve o melhor vinho primeiro. E depois que os convidados beberam bastante, aí é servido o inferior. Mas tu fez o contrário. Tu serviu o inferior e agora está dando o melhor vinho no final. Por que era o melhor vinho no final? Porque não foi Maria que proveu, mas foi o próprio Jesus. Só que para poder prover isso daí, querido, houve o quê? Uma sequência de obediência. Houve uma sequência de reverência. Porque quem estava falando a respeito daquilo ali era o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o nome, que está sobre todo nome. Era Ele que estava falando. E todas as vezes que você sai da tua casa e você vem na igreja para ouvir a palavra, não sou eu que você está ouvindo, mas você está ouvindo o próprio Deus falar contigo, porque é a palavra dele que está sendo pregada aqui. E a palavra não é curva, não faz curva. A palavra não é para quem não veio. A palavra não é para quem está sentado do teu lado. A palavra é para você. Deus está falando contigo. E o que Deus está falando contigo, querido, é o seguinte. Ele está olhando para a tua vida e Ele está dizendo para você, olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma de resolver os teus problemas. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com você de resolver os teus problemas. Porque não fui eu que causei esses problemas. Porque não fui eu que fiz isso. Ele está dizendo isso. Ele está mostrando para você que ele não tem essa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, ele está te mostrando que ele é a única solução para a tua vida.
E Ele está mostrando para você e dizendo para você que não adianta você buscar em outro lugar, não adianta você chamar alguém para interceder por você, não adianta você sair buscando nas coisas. Você só vai encontrar o socorro que você precisa nele. Nele. E Ele está mostrando também uma coisa aqui muito importante. Ele não vem até você sem ser convidado. Por isso que a palavra está fazendo questão aqui. Eles estavam ali porque foram o quê? Convidados. Se você convidar, Ele vem. Se você convidar, entra na minha vida, Ele entra. Se você disser, entra na minha vida, muda a minha história, Ele muda. Só que o que é necessário para que isso aconteça? Você tem que estar disposto a obedecer aquilo que Ele vai mandar você fazer. E Ele vai mandar você fazer cada coisa maluca. Porque quando você convida Ele, você passa a ter intimidade com Ele. Quando você convida Ele para fazer parte da tua vida e todo dia você tem um relacionamento com Ele, Ele passa a ter intimidade contigo também. E aí Ele olha para você e Ele vai mandar você fazer coisas absurdas. E tudo aquilo que você fizer, Ele vai honrar você. Pastor, de onde é que você está tirando isso? Aonde que Jesus leu? Que cuspir no chão, fazer uma lama e colocar nos olhos do cego e mandar ele lavar no tanque de Betesda, faria com que o cego voltasse a ver. Ele não leu em lugar algum. Aonde é que ele leu? Que colocando água em talhas, a água se tornaria vinho. Em nenhum lugar, querido. Mas Ele vai mandar você fazer. Ele vai falar para você fazer. E se você fizer tudo aquilo que Ele mandar você fazer, você não vai ser frustrado. A tudo aquilo que Ele mandar você fazer vai acontecer do jeito que Ele está mandando você fazer. Você vai olhar, tua carne vai estar dizendo não dá certo, não dá certo. Você vai olhar, tua alma vai estar dizendo não perca tempo com isso. Mas você vai decidir e você vai colocar diante de Deus: Senhor, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Você sabe por quê, amado? Porque tem pessoas dessas aqui, ó, eu convidei para vir hoje aqui, que eu não vou precisar nem ungir e nem orar por elas para que ela seja abençoada. É só porque ela creu na palavra e se esforçou e veio. Só porque ela creu. E eu vou falar um negócio para você, querido, nós estamos vivendo dias difíceis. E essa oração e unção vai fazer parte da vida, vai fazer diferença na vida de cada uma dessas pessoas que receberem. Eu sei que tem pessoas que não estão aqui hoje, porque elas foram impedidas de vir. Mas se elas foram impedidas de vir, aonde elas estiverem, elas vão ser alcançadas pelo poder de Deus, que a gente vai estar ministrando aqui, que Deus está ministrando aqui, através das nossas vidas, aqui neste lugar, como igreja. E vai fazer, se tiver que curar, vai curar. Se tiver que transformar, vai transformar. Se tiver que livrar do mal, vai livrar. Se tiver que libertar, vai libertar. Vai abrir os céus, vai abençoar o trabalho, vai livrar de acidente. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos confiar nele, para que a gente possa escrever uma nova história para as nossas vidas. Uma nova história. Porque se você chegou até aqui, eu pergunto para você, como que a tua vida está até aqui? A palavra de Deus diz, verso 2, capítulo 12 de Romanos: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O que você falou no começo que eu pedi para falar? Que ninguém pode fazer algo por você tão bom quanto aquilo que Ele pode fazer. Então, por mais que você imagine, minha vida está boa, podia ser melhor. Minha vida está excelente, podia ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Estou sofrendo. Poderia não estar. Mas hoje Ele está aqui para te oferecer algo novo. Um vinho novo. Amém? Algo novo. E o vinho novo, nesse caso aqui, é melhor. E é isso que Deus está te oferecendo. Hoje, você sabe quem que é o cerimonialista aqui neste lugar? É o próprio Jesus. E Ele está com esse vinho na mão agora. O vinho novo. E Ele está chegando diante de você e Ele está te oferecendo. Qual é a tua resposta para Ele? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? Você precisa decidir isso. Você precisa decidir. Pastor, eu não consigo. Consegue. Queira. O que você não consegue é Ele que faz, não é você. Ele diz assim, que tudo é possível para aquele que... Ele é o Deus do impossível. O que é possível é nosso. O que é impossível é de Deus. É de Deus. Então o eu não consigo, quando Ele olhar para você e ver que você realmente não consegue, aí Ele transforma a tua água em vinho. E a tua vida se torna muito melhor do que tem sido, ou do que já foi um dia. Amém, queridos? Amados, eu quero, no nome de Jesus, que você fique de pé. Quem tiver problema de ficar bastante tempo em pé, você pode ficar sentado mais um pouquinho, no nome de Jesus. Amém? Porque antes da gente orar, quero chamar minha esposa aqui, a gente orar, a gente ungir. Eu quero chamar a Sandra aqui também. A Sandra vai compartilhar conosco um testemunho. A paz do Senhor, igreja. Boa noite aos que estão em casa. Já trouxe meu lencinho, né? Esses dias atrás, eu comecei a fazer uns exames. E nos primeiros exames, já foi diagnosticado que eu estava com alguns nódulos na tireoide. E que 2 deles eram bem grandes. Assim, maior do que a normalidade. E então eu comecei a fazer os exames, né? Falei, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, mas eu vou fazer aquilo que é minha obrigação fazer. Então vou fazer, comecei a fazer todos os exames. E no ultrassom, na hora de fazer a ultrassom, o técnico, né? Acho que é técnico que faz, ele começou a falar de uma forma assim que começou a vir nos meus ouvidos como barulhos, né? E na hora eu me lembrei da passagem que diz nos evangelhos de quando os discípulos estavam no barco e começou aquela tempestade, Jesus estava à frente, mas o barulho foi muito maior para eles do que enxergar Jesus lá na frente. Então aquele barulho começou a desesperá-los, né? A trazer uma tormenta sobre eles.
E na hora eu me lembrei dessa passagem. E o técnico dizia assim, esse nódulo ele tem que fazer biópsia, porque ele é grande, ele tem todas as características malignas. E começou, sabe, assim, a exagerar no falar. Eu acho que não deveria, né, nem ter dito daquela forma. E na hora vinha muito isso na minha mente, do barulho da tempestade. E eu falei, e ali mesmo eu comecei já a dar uma ordem à minha mente. E eu comecei a dizer para ela, aquieta-te. Porque a palavra do Senhor diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E nós temos que crer que nós estamos debaixo dessa misericórdia. Né? Que tudo aquilo que era mal, que nós merecemos, o Senhor ele não permite. Porque nós estamos debaixo dessa misericórdia. Amém? E então eu continuei fazendo todos os exames e levei a minha médica a um detalhe antes. Eu sempre dizia que se eu passasse por alguma coisa séria na minha vida de doença, eu não diria a ninguém. E o Espírito Santo me quebrou e disse, não, você tem que dizer às pessoas que vão orar por você. Então eu compartilhei com algumas pessoas que eu sabia que iriam orar por mim. Porque não adianta a gente desesperar e contar para quem não sabe. Né? O que fazer que é pior, vai te deixar mais barata tonta do que você já vai estar ali, né? Falei, não, eu vou contar para quem realmente eu sei que pode me ajudar nisso, né? Em oração. Então, compartilhei com algumas pessoas e então levei os meus exames. Eu ainda não tinha compartilhado só com os pastores, porque eu ainda não tinha tido a oportunidade. Aí levei meus exames à médica, né, que estava me acompanhando. E ela começou a explicar, e realmente tinha, né, a malignidade e tal, que tinha as características, né? E no final ela olhou para mim e ela falou assim, pode perguntar. Porque todo mundo, quando eu termino de falar, quer saber, né? Pode perguntar. E eu falei para ela, não quero saber. Falei para ela, não quero saber nada. Não vou me desesperar. Eu vou crer e eu vou sofrer na hora que eu tiver que sofrer. Então, não quero saber. E fui para casa, né? Passou um tempo, aí conversei com os pastores, né? No dia até que eu conversei com eles para eles orarem por mim. O pastor José Francisco tinha ministrado uma palavra. E nessa palavra ele tinha dado datas, né? 3 dias e tal. E eu fiquei com aquilo na minha mente, porque era o tempo que ia demorar para sair o resultado, 3 dias. E o que ele dizia na palavra? Nesse tempo, viva a palavra, coma a palavra, se deleite na palavra, fique na palavra. E eu tomei aquilo para a minha vida, né? Acabou passando alguns dias, por causa do final de semana, para sair o resultado. Mas eu peguei aquela palavra e eu comecei a trazer sobre a minha vida, né? E comecei a orar a palavra, comecei a declarar a palavra. E eu senti assim que algo mudou dentro de mim. E eu me ajoelhava para orar e falava, Senhor, eu estou me sentindo só. Mas a tua palavra diz que eu não estou. Então eu vou crer na tua palavra, eu não vou crer na minha mente. Porque a minha mente, ela vai me derrubar. Então eu vou crer na tua palavra. E assim realmente aconteceu, e os irmãos orando por mim. E saiu o resultado. O que tinha maior risco de malignidade deu benigno. Amém, glória a Deus. E o outro eu vou ter que acompanhar, mas também não tem risco de ser maligno, somente pelo tamanho, né? Para estar acompanhando mesmo pelo tamanho. Mas é isso, e eu creio que Deus ele tem mudado a nossa mentalidade como igreja. Eu vejo isso assim na minha vida, eu vejo na vida dos irmãos, e quando não é assim demagogia, mas quando a gente fala da nossa igreja, que a gente olha o que está escrito aqui, né? Uma nova geração de adoradores, eu me sinto assim envergonhada de murmurar quanto a qualquer coisa. Porque eu falo assim, Senhor, nós já passamos por tantas coisas na vida da gente, né? E às vezes a gente se esquece. E é aquilo que a palavra do Senhor diz, traga a sua memória. Aquilo que Deus já fez por você, né? Quando a pastora, nós estávamos louvando aqui, e falou que Deus pode fazer de novo, né? Há muitos anos atrás, eu tinha acabado de me casar, e eu nunca contei isso para ninguém, porque eu não tinha exames para provar nada.
E eu passei muito mal com 2 meses de casado. Muito mal, e fui ao médico. E era uma cidade muito pequenininha, chama Goiôerê, no Paraná, é minúsculo, do minúsculo. E eu fui, então, com meu esposo ao médico, ele fez alguns exames lá. Aí ele falou assim para mim, você tem como ir embora daqui? Aí eu disse para ele, tenho, tinha a família do meu esposo em São Paulo. Aí ele falou assim, então vai, porque você está com leucemia. Se você ficar aqui, você vai morrer. E eu e meu marido agilizamos as coisas, fomos embora, não contamos para ninguém. No mesmo dia que a gente chegou em São Paulo, nós íamos ficar hospedados na casa do noivo de uma amiga minha. Eles iam se casar no Paraná, em Goiôerê, e iriam morar em São Paulo, nessa casa. Então, como a casa estava vazia, ele ofereceu para a gente ficar. Mas não sabia do que tinha acontecido. E no dia, ele foi buscar a gente, encontrar com a gente no caminho, nos levou para a casa dele, já emendei outro testemunho. Aí ele nos levou, né, para a casa dele, eu e meu esposo, e na hora que nós colocamos a mala no chão, aí ele pediu para o meu esposo se ele poderia orar por mim. Aí ele orou por mim e ele falou assim, Deus manda dizer que hoje ele está trocando todo o sangue do seu corpo. Então, assim, ele fez lá e ele fez de novo. Amém? Deus, o nosso Deus é assim. O nosso Deus, ele é assim. Ele fez, ele faz e ele continuará fazendo, queridos. Né? Eu não contava isso exatamente porque eu não tinha. E ele ainda disse assim que o Senhor ia me dar um filho. Depois de alguns dias eu comecei a ter ânsia, tal, eu estava grávida do Murilo, né? É o primeiro sinal de quem tem leucemia que não pode engravidar, não consegue engravidar, né? E eu engravidei do Murilo e está aí hoje, fez 24 anos, esse mês, aleluia. E eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida de todo mundo, daqueles que eu compartilhei, que oraram por mim, aqueles que oram por mim, independente de qualquer coisa, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer, na virada do ano de 2023 para 2024, Deus nos deu uma palavra de que todas as nossas vitórias, conquistas nesse ano de 2024 não viria através da individualidade. Todas através da unidade. Amém? Então, querido, talvez, e assim, mesmo sabendo de toda essa direção, essa palavra, tem pessoas que querem andar sozinho, É o próprio Deus que está dizendo que não é para andar. Então, se você está passando por uma guerra e você ainda não falou para ninguém a respeito dela, você vai marcar comigo e com a minha esposa nessa semana. Nós somos as primeiras pessoas que você precisa convidar para essa guerra. No nome de Jesus. Amém ou não amém? No nome de Jesus. Não passe guerra sozinho. A possibilidade de você perder essa guerra sozinho é muito grande. É muito grande. Então não passe por essa guerra sozinho. Amém? No nome de Jesus. Amém, amor.